Agora vai. Salve pessoal, como estão? Tudo bem? Bom, não tenho o hábito de pôr a cara por aqui, então é uma medida que exige um pouco hoje, tá? Aqui não tem estúdio, aqui não tem microfone direcional, não tem iluminação, a gente tem que trabalhar com as ferramentas que tem. E falando em trabalhar com as ferramentas que tem, no domingo já estava circulando uma minuta o que poderia vir a ser, né, o decreto que foi promulgado na manhã de ontem. Bom, vamos ao tema. Muita gente já falou do assunto, claro, estou aqui com os meus rascunhos, mas o 11366, em alguns comentários do grupo, o pessoal falou que tinha voltado ao que era. Pessoal, não voltou ao que era, foi muito pior, tá? Vale ressaltar que eu tenho, né, que eu sou mais experiente que todo mundo, mas eu já tenho um pouquinho de estrada. Meu certificado de registro é datado de 2015, então ainda era Dilma Rousseff, né, no poder. E para se ter uma base, àquela época nós poderíamos comprar 10 mil munições de calibre 22. Tudo era ranqueado, então se você quisesse elevar seu grupo de calibres, sua quantidade de armas, insumos, munições, você deveria progredir nos rankings 1, 2 e 3. Tá? Então, obviamente, as coisas com esse decreto 11366, a legislação não retroagiu. Tá? Direitos foram massacrados, suprimidos. E, para não falar coisa pior, a questão é que, na manhã de ontem, às 9 horas da manhã, já haviam sido lançados, salvo engano, 50 decretos. 30 deles para tratar sobre a instauração dos 30 ministérios do atual governo. Outros 5 decretos foram tratados as questões relacionadas ao Fundo da Amazônia, um plus de atenção com relação aos CACs. Mas eu vou deixar uma crítica aberta. Tá? Nós pecamos. Tá? Pecamos no seguinte sentido, não haviam, né? Existem boas lideranças, na verdade bons nomes com relação aos CACs, tá? Não preciso citar eles aqui, eles obviamente têm ciência disso, mas é só a questão que não foi feito absolutamente nada, tá? Depois do primeiro resultado, a galera já deveria ter sido mobilizada, correr atrás, conversar com a equipe de transição, tá? Mas parece que o pessoal se acomodou na esperança bizarra, tá? De que o governo não assumiria, de que viria um OVNI, iria abduzir o atual presidente. Eu acho que era alguma coisa assim que o pessoal esperava, né? Algo realmente mágico de outro planeta, o que não aconteceu, tá? E a conta veio. Sem mais esticar, eu vou pular o artigo primeiro, porque na verdade é um resumo, né? São 5 incisos e nada mais é do que um resumão do que o decreto vai tratar nos seus 33 artigos. Vou pular direto para o artigo 2º, que trata sobre o recadastramento. Muito cuidado com isso aqui. Muito provavelmente quem fez, né, a redação desse artigo nunca entrou em nenhuma das plataformas, tanto da PF quanto do Exército. Eu digo isso porque existe uma essência legal entre Sigma e Sinarme. As naturezas desses institutos são completamente diferentes. A metodologia de fiscalização, a natureza é completamente distinta. Então, avisa a galera do TI que vai ter problema com relação a essa migração de dados, tá? Do Sigma para o Sinarme. Avisa o pessoal do TI que as férias acabaram. O artigo 3º, que é a questão da suspensão da aquisição e transferência de armas de calibre restrito. Pessoal, o artigo 3º, de forma simplória, nada mais é do que aquilo que foi versado pelo STF lá em setembro. Então, né, a palavra do relator e o colegiado já tinha tratado sobre o tema. Então, de forma muito simplória, pegaram o que o STF fez em setembro e colocaram aqui no artigo 3º. Tá? O artigo 4º trata sobre o limite máximo de armas permitidas para os civis. Então serão 3 armas de uso permitido, esquece calibre restrito. Tá? O artigo 5º trata sobre os pré-requisitos, né? Trata sobre as obrigações prévias daquela pessoa interessada em possuir uma arma de fogo. Tá? Então aqui nada mudou, está tudo da forma como era antes, agora sim. Dando um pulo lá para o número 13. Artigo de número 13. Já começou com esse número e muito provavelmente não é à toa. É o artigo que suspende a emissão de novos certificados de registro tanto para clubes quanto para escolas ou atiradores, caçadores e colecionadores.
Só o principal enfrentamento aqui é o seguinte, é de como o Exército, né, que é o órgão responsável pela emissão do certificado de registro, vai entender esse artigo 13. O Exército pode entender da seguinte maneira: aqueles certificados de registro que não foram analisados e deferidos até o momento de promulgação do decreto não vão sair mais. Ou, na melhor das hipóteses, o Exército pode entender que aqueles certificados de registro protocolados anteriormente à vigência do decreto, esses teriam a preferência na tramitação, tá? E seriam analisados, deferidos ou indeferidos com base na legislação. Tá? Mas não é só isso, não é só esse o nível de dificuldade que o artigo 13 trouxe. O seu parágrafo único, ele cometeu assim, o maior dos absurdos, que foi a vedação, a proibição do tiro esportivo lúdico. O que é isso? Aquela pessoa, membro da sua família ou não, amigo, primo, qualquer pessoa que não tinha o certificado de registro, frequentar o stand, o clube, a escola de tiro. Tá? Então, acabou. Tá? O tiro lúdico ele foi ceifado da vida das pessoas com esse decreto de número 13. Parece exagerado, mas se a gente trazer isso para um esporte um pouco mais popular, futebol. É a mesma coisa que você, atleta ou jogador de final de semana, não poder levar uma pessoa, né, que você goste a pisar no gramado, pisar na quadra, pisar no society e bater uma bolinha. Porque a gente está tratando aqui de esporte. Tá? Ainda avançando, né, o artigo 14 ele trouxe a vedação completa do porte de trânsito para os CACs. Anteriormente regulamentado pelo 10030 e também, vamos soltar minha cola aqui, o 9846, o porte de trânsito é previsto no Estatuto do Desarmamento, porém ele foi regulamentado por esses dois decretos, que inclusive, né, sofreram as revogações. Então o que acontece? Basta sopesarmos, né, inclusive pedir para uma criança que o faça, sopesar se é mais danoso à sociedade o CAC, que passou por todo o crivo, né, e pediu anuência do próprio Estado para poder possuir suas armas de fogo, portá-las durante o seu deslocamento entre o local de guarda do acervo até seu clube ou o local de manejo da fauna exótica invasora. Qual que é mais danoso? Ele poder transportar uma pessoa tecnicamente habilitada, tá? Inclusive mais habilitado do que muito servidor público da área de segurança, ou você deixar esse tipo de pessoa à mercê da própria sorte. E foi isso que o artigo 14 trouxe. Você está com a própria sorte a partir de agora. Independente se você está transportando uma arma ou 20, o Estado resolveu assumir o risco. Tá? Então, caso você sofra alguma abordagem criminosa, diz que 90. Tá? A guarnição vai socorrê-lo a tempo de evitar a subtração do seu acervo e da sua munição. Vai dar tudo certo. Confia. O artigo 15, tá? Trata sobre o porte de arma de fogo para o caçador. Obviamente, o caçador, durante a atividade de manejo, ele vai estar portando arma de fogo quente, a pronto uso. Via de regra, arma longa. Né? O que o artigo de número 15 traz é sobre o porte de arma de fogo curta. Tá? Então, é você estar com a sua arma de backup a pronto uso. Tá? Mas, lembre-se, terminou, você vai desmuniciar tudo e vai guardar na caixinha e pedir a Deus que o guie em segurança para casa. O artigo 16, faça as contas, 5.000 menos 88%, e você vai chegar no denominador comum de 600 munições ano para poder efetuar a sua atividade de tiro esportivo ou caça, certo? A gente sabe que um treino medíocre hoje você acaba gastando aí 100 munições, então faz as contas, né? Que tipo de treino, que tipo de profissional você consegue ser com 600 munições por ano. O artigo 19 trouxe um pouco da perspectiva do que virá a ser o Estado a partir de agora. O pai de todos. Pois dá uma pesquisada nesse termo e você vai ver que você, pai ou mãe, já não tem mais autonomia de poder levar seus filhos para o clube. Tá? Eles não podem participar de forma a competir. Tá? Você vai ter que pedir a bênção do Estado novamente. E o poder para você poder solicitar essa bênção é do judiciário. Então, sua autonomia de chefe de família, seja pai ou mãe, foi reduzido. O artigo 27, ele trouxe o que na prática já ocorria por parte das várias organizações e regiões militares, Exército, Brasil afora,
que a partir de que uma autoridade comunicasse ao Exército sobre a abertura de um inquérito, o certificado de registro, via de regra, ele era suspenso. A questão é que o que ninguém aponta é que você é inocente até que se prove ao contrário, né? Ou seja, a sua idoneidade moral, ela é preservada até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, tá? Até as instâncias superiores, né? Como aconteceu, não preciso citar o nome agora, mas foi julgado por todas as instâncias, só não foi julgado por tribunal internacional. Mas, para réis mortais, a mera investigação, tá, é causa de perda da idoneidade. Mais uma bizarrice que podemos acompanhar nesse decreto. E no artigo 28, trata sobre a suspensão da venda, da comercialização, da aquisição de insumos para recarga. Então, fazendo a retrospectiva básica, puxando o que a gente já tratou aqui, sobre o tiro lúdico estar proibido no país, o porte de trânsito estar vedado, o limite de munições serem reduzidos a 88% e a não emissão de novos certificados de registro só pode configurar uma coisa: o atual governo não quer a prática do tiro esportivo no país, tá? É uma pá de cal em cima dos atiradores, mas somos muitos, teremos de ser extremamente equilibrados, pacienciosos e estruturados para lutar da forma como se deve no papel, beleza? Valeu a paciência, deixa eu voltar.